para o podcast Coração em Dia, uma batida saudável de informação e dicas para o seu coração, com o Dr. Juliano Chilesarenko. É isso aí, gente. Esse aqui é nosso primeiro podcast Coração em Dia, com o Dr. Juliano Chilesarenko. Chilesarenko? Chilesarenko. Da onde que é a origem do nome? Ucraniano. Ucraniano, olha só. Que legal. Como que é? Chilesarenko. Muito legal. Olha que coincidência, né? Tomara que essa guerra acabe logo. Doutor, especialista em intervenção, médico, doutor. Queria que você se apresentasse. Queria que você aí falasse um pouco do seu currículo aí pra gente. Então, eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria. Fiz residência de clínica médica em Porto Alegre, na Santa Casa. Aí depois fiz residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. Aí depois fiz residência de cardiologia intervencionista. E aí tenho mais uma especialidade que seria a intervenção coronariana, que seria a parte clínica. A gente fiz mais 3 anos, né, na verdade. Aí depois disso, fiz MBA em Gestão de Saúde, né, pela FGV. Consegui terminar o meu doutorado em 2017, 2018, né, quando eu vim trabalhar em 2012 em Cuiabá. Você veio em 2012 para Cuiabá, depois de ficar... Quantos anos que o doutor ficou? Eu costumo dizer que são 17 anos estudando, né? Mas são 6 anos de faculdade, 2 anos de residência de clínica, mais 2 de cardio, mais 3 anos de hemodinâmica, que é cardiologia intervencionista. E mais 4 anos de doutorado. Então são 6, 8, 10, 12, só de 12. Só de preparação. Né? Só de preparação. Só que aí nesse tempo tem as residências, na verdade, 13, né? Porque foram 3 anos de hemodinâmica. Nesse tempo teve as residências também, né? Que você acaba praticando bastante, né? Isso. Não, assim, vai ao conjunto todo, né? E como que foi essa escolha, doutor? Sempre quis ser médico? Desde criança? Como que foi a... Então, eu lembro... pequenininho, sei lá, com 6, 7 anos, eu lembro ganhar um livro o livro era O Médico Ganha Mal, né? E aí era de um cirurgião. E aí aquilo na verdade eu sempre quis mais nessa área de saúde, né? Com 6, 7 anos eu escrevi um livro também, eu sempre gostei de escrever. Já com 7 anos, já era um pupilo já. Mas assim, aí a medicina eu sempre tive essa vontade de fazer, mas assim, eu não acreditava assim, né? E às vezes a pessoa falava, não, isso aí é difícil, não vai desse lado. Tem algum familiar que é médico também? Então, na família não tinha, tem minha prima, que agora é médica. Ah, tá. E aí... Mas geralmente, porque o médico ele tem essa coisa do pai é médico, então você não teve. Você peitou o rolo, como diria. Meu pai é engenheiro e minha mãe é advogada. Então não tinha relação. E aí eu inicialmente queria fazer cirurgia cardíaca, que eu acho que eu achava que era uma coisa difícil, que era bem valorizada. Mas a cardiologia sempre foi seu objetivo. Isso. Eu tô te contando o entrelaço até a intervenção. E aí eu estudei toda a minha vida no São Gonçalo, né? Ah, então também estudei no São Gonçalo. Então a gente se Será que a gente se encontrou? Você é mais velho que eu? Será? Quantos anos? Não, eu sou novinho, você que é velho. Quantos anos você tem, doutor? Olha a pergunta. 42. Ah, é um pouco mais velho que eu, só tem 40. Então você já deve ter se encontrado. Você deve ter estudado com meu irmão lá. Pode ser, porque Pode ser. Meu irmão estudou toda a vida. Estudei Era toda a muita vida sala, lá. né? Muitas salas. E eu estudei desde o pré. Lá que eu aprendi a escrever, ler também. Aí... Sempre gostei de estudar também. Incrível que pareça. Meu pai sempre cobrava, né? Mas eu sempre gostei de estudar, né? E aí... Com foco de fazer a medicina mesmo já, né? sempre foco em fazer medicina. Nunca colocava na sua cabeça que era difícil, né? Então você falou, eu tenho que estudar, né? Não, e sempre com a ideia de fazer cirurgia cardíaca. Essa era a ideia. Foco, cirurgia. Aí passei na Federal aqui em Medicina no Mato Grosso.
Aqui eu passei em 4º lugar. E passei na Federal em Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul. Que é bem famosa, uma É. muito boa, né? Eu passei... Santa Maria tem história por causa da minha mãe, que é de lá. De Santa Maria. É. Então, tinha minhas avós lá, a gente... Ficou fácil de ser Meu acolhido. pai e minha mãe fizeram faculdade de Santa Maria, entendeu? É uma cidade universitária, né? É. E aí, o que aconteceu? Naquelas épocas que tinha bastante greve, hoje em dia ainda tem, mas é bem menos. A Universidade Federal de Santa Maria começava a aula antes, tipo, quase 2 meses antes de Cuiabá. Então, eu fui lá, falei, Quero vou estudar ver. logo. Não, vamos ver o que é. Porque se eu gostar, eu fico, senão eu vou lá pra Cuiabá. Senão eu vou pra Cuiabá. Então, eu comecei a estudar lá, aí... Foi ficando e não desisti mais. Gostou? Você ainda voltou pra lá alguma vez depois desses anos todos? Pois é. Aí eu formei lá. Só outra curiosidade do negócio da cirurgia cardíaca também. Aí passei no estágio de cirurgia lá, que é a cirurgia geral, que é pra fazer cirurgia cardíaca. Que ano que esse estágio acontece? Quarto ano. Quarto ano. Acho que até antes, um pouquinho, porque a gente começa a auxiliar Sim. Cirurgia lá, E eu comecei a auxiliar mesmo pra ver se eu gostava, porque pra você fazer cirurgia cardíaca, antigamente tinha que fazer cirurgia geral. Então você tinha que passar pela geral pra poder tinha que passar. entrar na específica. Aí quando eu comecei a cirurgia geral, auxiliar, aí eu falei, não é isso. Não é isso. Porque eu ficava muito auxiliando, era vesícula, eu ficava em pé lá. Falei, pegou umas cirurgias bem... Não, mas eu ia mesmo. Tinha amigo meu que nem chegava aí. É mesmo? É. E aí eu vi que não era a cirurgia cardíaca que eu queria. Não, desculpa, não era a parte da cirurgia que eu queria. Cirúrgica, né? A parte mais cirúrgica mesmo, né? E aí, mas aí tinha outra parte da cardiologia que era a clínica, né? Que eu gostava, eu amava cardiologia, então eu falei, eu tenho que fazer a clínica para fazer cardiologia. E aí, como eu gostava dessa parte de intervenção, de cirurgia, eu falei, vou fazer intervenção também. É um meio termo, entre a clínica e a cirurgia. Aí eu fiz a residência em Porto Alegre, passei na residência de clínica. Quanto tempo que ficou em Porto Alegre? 2 anos? 2 anos. Aí eu tentei, eu também sabia que a cardiologia... Na época, a cardiologia em São Paulo é muito boa, né? Que é o INCOR ou o Dante Pazzanelli, que são os melhores. Consegui passar... Né? Até hoje. Consegui passar lá. Fui fazer mais 2 anos, aí já com foco na intervenção. Já com foco na intervenção. Aí você viu que era aquilo mesmo. Não, aí ali... já sabia, né? Já sabia que era intervenção. Já sabia que era intervenção. E aí fiz a intervenção lá. E fiquei 3 anos mais. 3 anos em São Paulo, aí depois de São Paulo você já... Na verdade, 5 anos em São Paulo. Né? 5 anos, aí você ficou 2 anos trabalhando já. Não, aí eu vim já pra Cuiabá, em 2012. Ah, entendi. E quando o doutor veio pra Cuiabá... 2012. Qual que era o cenário? Né? Qual que era a sua perspectiva, né? A perspectiva inicial era trabalhar mais com a hemodinâmica, a intervenção, e menos com a parte clínica, vamos dizer assim. E o cenário que eu encontrei foi o contrário. Muita clínica e pouca intervenção. Então eu tive que me adaptar, né? E assim, eu comecei a fazer essa parte clínica e comecei a gostar também. Na verdade, eu gosto da cardiologia, né? Sim. Tem gente que não se dá muito bem com essa parte, mas eu como é que eu vou dizer? Eu me adaptei muito bem. Então eu faço muita clínica junto com a intervenção juntos, né? E aí eu cresci também mais na intervenção hoje em dia, né? Embora, assim, a gente percebe através do trabalho que o doutor já vem desenvolvendo, que a gente acompanha, tanto em redes sociais quanto em sites, né? Que a área clínica acabou sendo também um forte, né? Do doutor, né? Sim. E tanto que hoje o doutor é uma das referências aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, né? E quando que foi que o doutor percebeu que a intervenção começou a
entrar mais na sua rotina, assim, né? Então, aí em você percebeu 2012, isso? quando eu cheguei, né, a gente fazia intervenção, eu ajudava uma equipe e ainda continuava fazendo sábado e domingo, a cada 15 eu fazia plantão em São Paulo. Né, Ficava nessa ponte aérea. Eu ia sábado de madrugada e voltava domingo de noite, né, cada 15 dias. E aí também surgiu nessa época, também surgiu a ideia do doutorado, porque eu falei, já tô indo pra já tô São Paulo. Vou aproveitar que eu ainda e também tinha um tempo vago, né? Eu gosto de ficar, não gosto de ficar sem fazer nada. Sem fazer nada, né? Eu ainda tinha um tempo vago e eu não vou ocupar meu tempo. Então eu montei uma tese de doutorado, que foi na época só para queria saber qual era a tese, senhor. Então, a tese do meu doutorado inicialmente, como minha esposa ela mexe com a área de imunologia e eu também me identifico bastante. Imunologia é a reação inflamatória que seu corpo tem em alguma coisa, exposição, né? Então, eu montei uma tese de doutorado baseada na reação inflamatória após implante de stent. Então, quando você tem uma obstrução nas coronárias, por exemplo, você vai lá desobstruir, você coloca um stent. Mas quando você coloca esse stent, existe uma reação imunológica que pode gerar inflamação, e aí existe uma resposta inflamatória, e aí em alguns casos até pequenos infartos que surgem após a intervenção. Então minha ideia era analisar essa resposta inflamatória e utilizar um remédio para tentar diminuir essa resposta inflamatória, que é a estatina que a gente usa para colesterol, que é uma... na minha época, eu coloquei a rosuvastatina de 40 miligramas. No tratamento? No tratamento. Então, eu fiz a tese toda... O doutorado? Não. A exposição do trabalho, né, porque você tem que escrever um pré-trabalho, vamos dizer assim. E aí, fui lá no Dante, lá, falei com o orientador, né? Aí pelo Dante, que o mestrado foi Dante, foi feito? O doutorado. O doutorado foi feito pelo Dante. Porque o Dante ele é conveniado da USP. Sim. Então é como se o doutorado fosse pela USP, só que é realizado dentro do Dante Pazzanese. Então eu lembro que... Quantos anos que durou essa... 4 anos. 4 mas anos, assim, né, 2 anos já podia ter terminado. Já podia. E aí eu me lembro que o meu orientador lá, que é o doutor Alexandre Bizaide, ele falou o seguinte, não, gostei da sua tese e tal, mas só tem um problema, nós precisamos de dinheiro para conseguir. E aí eu lembro que acho que uns 300 mil reais. Para conseguir colocar essa... porque para você fazer a tese, você teria que comprar os reagentes para dosar a reação inflamatória. Entendi. Você tem que fazer a parte prática, vamos dizer assim, também. Né, e aí eu fiz mais coisa, porque eu dosei a expressão gênica de cada citocina, então é mais dinheiro ainda. Então era uma coisa muito difícil. Eu falei, não, tudo bem. Outra coisa que ele me perguntou também, ele falou o seguinte, mas o que você quer fazer com esse doutorado seu? Né? Para que você quer isso? Minha ideia inicial era dar aula. Certo. Né? Inclusive tentei dar aula, né? Mas vamos ver, no futuro ainda posso... Talvez um concurso, uma vez O doutor ainda tem muita estrada ainda aí para... Eu falei isso para ele. E aí... Bom, tinha que conseguir o dinheiro. Agora é atrás da grana. Aí eu submeti o trabalho para a FAPESP, né, que é a Fundação de Estímulo de São Paulo, e ganhei. Ganhei o dinheiro. Ganhei os 300 mil reais. Aí ele não tinha o que falar mais, né, porque ele vai ter agora vamos ter que ir até o final. Geralmente as pessoas, só para você entender, assim, o doutorado em geral a gente faz coisa mais simples, né? Tipo assim, a gente pega um trabalho pronto e vai lá e faz. Você foi além um pouco, né? Eu fui do zero. Na verdade, o que deveria ser normal é isso, né? Não, sim, esse era normal. Né? E aí eu ganhei o dinheiro, fui lá, fiz. O que eu fazia? Eu ia no sábado, domingo antes de voltar eu voltava de madrugada, geralmente 11 horas da noite. Aquele voo da noite. Eu passava no Dante Pazzanese, selecionava os pacientes, tinha uma enfermeira que me ajudava. Aí durante a semana eu selecionava,
colhia os pacientes. Passava o tratamento. Ela ficava com os remédios, né? E ela fazia o acompanhamento também. Tinha uma outra menina que colhia os exames de sangue. A gente colhia antes da intervenção, após a intervenção, 6 horas após o remédio, né? No caso. E era isso. Uma antes da intervenção, depois da intervenção e 6 horas depois. Eram 3 coletas. E a conclusão foi que dava certo. A conclusão foi que deu certo. Deu certo. Reduziu a reação inflamatória, aumentou os níveis de óxido nítrico, que é o vasodilatador, diminuiu risco de infarto. Foi publicado o trabalho. Que legal. E hoje eu ganhei prêmio em congresso da SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. E hoje fui apresentar o trabalho. E hoje você usa esse tratamento? Não, hoje em dia é rotina, na verdade. Já virou rotina. Isso. E tem que ser utilizado esse remédio antes da intervenção, porque ele é benéfico. Ele entra antes da intervenção? Antes da intervenção. Ah, entendi. Aliás, quem não está usando se tem benefício. A gente vai falar sobre intervenção daqui a pouco, aí a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. E aí, outra curiosidade também, só nesse intervalo que eu fiquei 4 anos, né, indo e voltando e tal, eu também dei a ideia de como eu ficava no aeroporto, às vezes esperando. Horas, atraso e tal. Troca de voo, eu tive a ideia de escrever o livro também. Eu escrevi praticamente no aeroporto, né, esperando. O livro que hoje o livro que é o que chama Coração em Dia. Que tem a ONG, né? Que a gente vai também falar sobre isso. E como que veio a sacada do livro, assim, o Coração em Dia? Qual foi, assim, a inspiração para você escrever esse livro? Né? Tipo, Coração em Dia. O que significa isso? Coração em Dia, né? Se a gente for conceitualizar essa ideia. Conceitualizar. Então, a ideia do coração teria que ser uma palavra que chamasse a atenção das pessoas que eu estou me referindo a coisa relacionada ao coração, né? Porque não adianta eu botar uma coisa... Sim, que não tem nada a ver. Cardiologia em supra, não sei o nome complicado. As pessoas às vezes não têm ideia, às vezes não reconhecem a palavra cardiologia, né? Cardiopatia, uma doença do coração. Isso. Mas coração a pessoa sabe que é, né? Sabe que é. E em dia, porque diria um coração saudável, né? Porque hoje em dia hoje em dia é bom, né? O coração, ele é um órgão que precisa ser cuidado todos os dias, né? Sim, é isso aí. A gente precisa cuidar dele todos os dias. E a ideia do livro, o que foi a ideia? Fazer um livro em que as pessoas leigas pudessem ler e entender o que a gente faz no dia a dia, por exemplo. Por que a gente faz... Um exemplo. Um exemplo. Por que a gente faz risco cirúrgico? As pessoas não entendem, mas 95%... Não, acho que não... Quase 100%. Acho que, não sabe. Lá, você vai ter que me explicar o que é o risco cirúrgico. Não, então, tá lá no livro. Eu vou ler, mas aqui nós vamos trazer coisa do livro aqui também. Por que a pessoa infarta? Por que eu tenho que medir a pressão em casa? É importante. Como é que é o surgimento da hipertensão? As dosagens de remédio, importância. Você fala sobre isso também, né? Isso. Então, esse tipo de coisa. O cigarro também tá lá no livro. E vamos voltar agora um pouco aqui para a gente falar da sua chegada em Cuiabá e esse processo de... Aí, qual foi o primeiro lugar que você já trabalhou aqui? Eu trabalhei no Santa Rosa inicialmente, né? Santa Rosa. E aí aconteceram casos assim de fatos assim que eu ajudei bastante pessoas a salvar vidas, na verdade, né? Isso, eu ia até falar, queria falar sobre alguns casos, ver se tem alguma coisa que a gente teve casos, por exemplo, uma vez eu tinha terminado um plantão, aí eu fui no pronto atendimento perguntar se tinha acontecido, se tava tudo bem, né? Pra ir embora. Sempre proativo. Aí a enfermeira falou assim, não, tem um paciente ali que não tá muito bem ali, né? Aí quando eu chego no leito, o paciente parado, né? Na verdade, o paciente não tava sem monitorização, sem saber o que tá acontecendo. Aí eu imediatamente peguei um desfibrilador, choquei o paciente
Ele, na verdade, estava infartado, né? Com com arritmia. E travou. Não, e voltou. Ah, entendi. É, ele tava morto. Aí eu comecei a massagear, desfibrilei o paciente, né? Na verdade, foi uma casa de eu estar passando ali que antigamente não tinha quase médico, a gente estava em repouso, né? Aham. Eu tive a sorte de estar no momento certo na hora certa. Quem teve sorte foi ele, hein, É, doutor? chama Gerson. Aí Olha só. eu. Aí foi fazer. Aí já fiz a intervenção dele, né? Numa coronária direita obstruída. Tudo ali na mesma, É, na mesma hora, a na gente mesma já hora. levei ele pra intervenção, a gente fez a intervenção dele. E Coisa. o outro paciente também que a gente teve sucesso, salvou também, foi o Juca do Guaranapai, né? Sei. Que ele fez uma intervenção complexa. E aí ele não passou muito bem, ele já tinha tido um derrame, né? Ele não passou muito bem da intervenção, aí teve que ser levado para UTI. E aí eu fiquei o tempo todo com ele. Eu mesmo fiz questões da plantão aquele dia para cuidar dele. E eu fiquei 24, 48 horas, não lembro, acho que foi sábado e Direto. domingo o dia inteiro. Eu falei pro filho, né? Falei, não, vai dar certo. Vou tirar ele dessa. Aí saiu, segunda-feira já tava no quarto, já foi embora no Mas segundo de isso noite. aconteceu por causa da intervenção, que era complexa? É, também era complexo, mas na verdade ele teve vamos dizer, também uma arritmia relacionada ao procedimento. Então a gente interviu, ele teve que ficar mais tempo do que Do deveria, que vamos dizer. deveria. E a Mas intervenção acabou dele era sendo muito bom. complexa. Acabou sendo bom, né? Ele ter É, ficado. aí eu. Não, aí tanto é que o Juca do Guaraná me deu o título de cidadão cuiabano. É, é, Salvou o pai. é. Mas também, né, nessa questão de salvar a vida, o cardiologista ele tá lidando com isso praticamente o tempo todo, né? Principalmente o É, plantonista, né? sim. O doutor ainda dá plantão, ele Não parou já. faço mais, Agora é né? só clínica Só e sobre intervenção. aviso da hemodinâmica. Ah, entendi. É, Mas já fez eu muito. fiz, principalmente em São Paulo. Mas o. Mas eu também sou uma pessoa que, como cardiologista, eu fico muito em cima, entendeu? Eu não me contento assim com pouco, entendeu? Eu sou aquele médico que Com o ou ama processo ou me todo. odeia, né? Eu sou daquele que pega na mão mesmo. Eu gosto de confiar em mim que vai dar certo. Que vai dar certo. É. E aí é isso aí, é uma cumplicidade, né? Exatamente. Mas eu sou assim, eu E é sou. uma confiança que precisa ser. Que precisa ser forte, né? Porque. É, eu acho que até exagero, na verdade, mas eu vou até o fundo, eu vou até o último que dá. Porque assim, eu não me contento só, digamos assim, fazer um eletro na pessoa, olhar ela e falar, não, tchau, pode ir embora, tá tudo certo. Talvez não esteja tudo Não, certo. não, eu vou até onde der. Inclusive os convênios, acho que não gostam muito de mim. Porque você fica pedindo. Ah, Doutor, na sua rotina clínica, com esses anos já de experiência, assim, você já consegue perceber algumas coisas assim, só na consulta ali, de que você fala? de algum problema, só na auscultação, Ah, só na. sim. É que eu sou leigo, eu tô aqui, que nem eu falei, eu tô aqui como um curioso, mas como que você percebe, assim, por exemplo, que existe um caso que precisa ser tratado rapidamente, assim, na clínica? Você consegue já saber? Não, na clínica eu já atendi vários casos de pacientes com dor torácica, infartados, vamos dizer assim, que precisava de atendimento imediato, né? Inclusive, alguns casos eu fiz no mesmo dia, na mesma hora. Inclusive, teve esses dias um caso de um paciente que tinha feito intervenção, né? O paciente ele foi no meu consultório e falou: Não, doutor, eu tô com uma dor em aperto e tal, não tá passando essa dor. Eu falei: Não, vamos. Era 11h30, meio-dia. Espera só um pouquinho. Acho que deve ter parado essa câmera, às vezes ela. Ah, desligou, Parou cara. de filmar? Desligou, né? Desligou. Vamos ver que hora que foi. Hum. Mas você olhou agora, você viu agora, né? Tá sem bateria? Não, tá. É o iPhone mesmo. Vamos ver onde parou aqui.
Então você vai ter que ficar apertando de vez em quando, hein? Não. Por que ele parou? Perdeu só essa última fala aí. Vamos. A gente falou sobre o que agora nessa última? Só pra lembrar. Tá gravando normal? Eu só perdi um pouquinho desse final aqui. Mas... Tá gravando agora? Agora tá. Qualquer coisa você olha ali pra mim e me avisa, porque eu não sei se é por causa da memória, mas ele tá com memória, tá com tudo, mas eu acho que é bug mesmo. Agora tá. A gente tava falando do... Você falou do caso que teve esses dias atrás. do paciente que chegou infarto. Você tá perguntando que chega pro paciente com dor... Isso. Então, esses dias chegou um paciente com dor torácica, imaginando, um paciente com intervenção prévia, né? Um paciente de alto risco, diabético, hipertenso, jovem, só que já era jovem, o cara tinha 45 anos. É o Estevão, né? E aí ele me chegou às 11h30, final do consultório, né? Ele falou assim, eu tô com dor no peito, essas dores tá me piorando e tal. Fiz o eletro dele, não tinha muita alteração. Eu falei, não, vamos investigar isso aí agora. Aí falei, não, vamos fazer a intervenção agora, vamos ver como é que tá esse Vamos stent ver. aí. E de fato ele tava ocluído o stent. Ou seja, bloqueado. Bloqueado. Assim, se eu não tivesse feito essa intervenção, e aí desobstruir, passou 2 dias na UTI. Enfim, deu tudo certo. Teve que fazer uma intervenção em cima da intervenção. E aí, mas assim, caso gravíssimo, né? Um paciente jovem, assim, eu falei pra ele, se ele tivesse ido pra casa e dormido, provavelmente ele tinha morrido. Em casa mesmo, por arritmia. Tem que ter muita sensibilidade profissional nessa hora pra você ter essa noção, né? Sim, porque se alguém falar assim, não, tá tranquilo aqui, eu acho que Pode não ir pra casa, não é nada, não. é do Isso é só um estômago, incômodo, usa um omeprazol um e refluxo. volta aí amanhã. Não, na verdade, volta semana que vem. Esse não volta. Esse não ia voltar. Esse não ia voltar. É. Mas essa questão dos casos, eu até fiquei com uma curiosidade aqui na hora que tava falando, porque você citou 3 casos de homens, né? É mais comum um homem ter... Não, mas teve caso de mulher também. Dona Ursulina. Paciente gravíssima também, diabética. Eu costumo dizer Como que é o nome dela? Ursulina. Ursulina, achei que era Dona Insulina. Ursulina. Mas também Diabetes. Mas assim, tem pacientes assim que eu sou muito proativo também, assim, eu não... Tem paciente que às vezes até se assusta, né? Porque eu chego e já vejo pressão alta, já vejo que tá com glicose alta, eu já sou... Check-up Não, eu total. digo, eu faço... Viro de cabeça para baixo, né? Porque a gente vê muitos casos de pessoas que vão no médico, mas procura uma outra opinião, né? Isso é por quê? Porque não sente uma segurança no médico, né? Na hora do... ele não me deu atenção, eu falei isso, ele falou que não era... Cara, mas eu tô... E aquela coisa, né? Se a pessoa tá falando que ela tá sentindo, né? Por exemplo, no caso da insulina, um exemplo, olha só. Paciente diabético e hipertenso, consultou a primeira vez. Doença carotídea, tinha lesão dos 2 lados das artérias do carótida, lesão das pernas, aneurisma de abdominal, primeira consulta. Lesão das coronárias. Desse jeito. Fez a intervenção da carótida de um lado, depois da carótida do outro lado. Fez a intervenção do coração. E aí, inclusive, ela me acompanha até hoje. Inclusive, agora ela vai... Eu já ia falar, tá vivo até hoje, então. Olha, graças a Deus. Não, eu costumo dizer que ela tava indo pro abismo e eu puxei ela de volta. Você tirou ela de lá, nem puxou, ela já tava lá, né? E aí... Fiz a intervenção dela, reestenosou o stent, fiz outra intervenção. Aí agora ela vai fazer a intervenção do aneurisma da aorta abdominal agora.
Mais uma intervenção. Mas quando a pessoa já tem essa predisposição também, né? Aí já tem que ficar acompanhando mesmo. Grave. Nesse tipo de caso, qual que é a frequência que ela deve ir ao cardiologista? Tem que pelo menos 6 meses, né? 6 meses. Não, sem contar com a quantidade de remédio que ela usa, né? Assim, a gente conseguiu controlar a diabetes dela, os níveis de colesterol. E mesmo assim é um paciente grave, mas precisa acompanhamento constante, né? O médico do meu pai, que sou eu, né? É, tem placas, né? Grave, já operou a carótida também, Também. né? E aí a gente vai... Eu, Tudo na vida tem um jeito. tudo na vida tem um jeito. Por isso que a gente estuda, né? Vai atrás. Eu queria que a gente O que voltasse. não pode é o que eu- médico, o médico não, o paciente às vezes não querer a prevenção. Eu costumo dizer que é prevenção, porque assim, se você vai no médico e o médico descobre que tem alguma doença e aí trata, você está prevenindo uma catástrofe, que é, algo por de. exemplo, um infarto ou um derrame, por exemplo. Agora, se a pessoa não vai e tem um infarto ou derrame, ela podia ter evitado Podia ter evitado. fazendo seu exame regular, né? Preventivo. É, Nessa questão do. Eu acho que essa questão do livro, né? É justamente também para dar uma desmistificada nisso tudo. A gente acompanha suas redes sociais também, né? E lá a gente você vê que tem muita informação nos artigos, né? E eu vejo essa preocupação que o doutor tem em explanar para a sociedade o, a importância justamente da prevenção e a importância desse acompanhamento. É, Se você fosse a partir de quantos anos assim uma pessoa deve começar a ir no cardiologista, se preocupar, mesmo não tendo histórico? Qual seria a idade assim que tô curioso para saber, porque eu nunca fui no cardiologista. Então, a gente, assim, só para as pessoas terem uma ideia, assim, por exemplo, qual é a causa de infarto? Existe causa de infarto abaixo de 30 anos? Existe. Pacientes que têm história familiar de cardiomiopatia hipertrófica, que têm anomalia de coronária, esses pacientes na família, né? Tem história familiar. Pacientes que têm história familiar de infarto com homens abaixo de 55 anos, mulheres abaixo de 65. Então, essas pessoas elas têm que ter vamos dizer assim, um acompanhamento Uma mais rotina rigoroso mais abaixo de rigorosa. 30 anos. Acima de 30 anos, já a doença cardiovascular, a doença arteriosclerótica, que é o entupimento das artérias por gordura, já é mais Já é mais prevalente. comum. Então, a partir de 30 anos, tem que ir. Tem que ir. Doutor, e falando desses casos assim genéticos, assim, tem algum que o doutor se lembra assim de algum jovem com alguma doença cardíaca? Então, na residência, a gente vê muito caso, né? Inclusive gestante com história de morte súbita por essas doenças que eu acabei de falar. Recentemente teve um médico também, um colega nosso, que teve um mal súbito e veio a falecer em casa também, 40 e poucos anos, Novo. 45, 7. E por isso tem que acompanhar. Mas paciente jovem, recentemente teve um paciente também, eu não lembro se ele tinha 18 ou 20 anos, por um infarto com obstrução de coronária, que teve para ir para intervenção hemodinâmica e botar stent, mas foi por causa pós-Covid. Interessante. E você acha que tem relação? O Covid teve relação com isso? Sim, com certeza. A Covid ela tem relação Ela com afeta o o pulmão, evento né? E o pulmão. trombogênico, né? Entendi. Tanto da parte pulmonar, na verdade sistêmico, né? Tem relatos de trombose pulmonar, trombose cardíaca que leva a infarto. E a gente sabe que quanto mais grave a Covid, hoje em dia a gente não vê tanto por causa da vacinação. A Porque. vacinação ela ajudou muito na diminuição de casos graves. Verdade. Então, os casos que a gente vê hoje em dia são mais leves. E antigamente a gente sabe. Antigamente não, a gente sabe que a Covid, quanto mais grave o paciente. Eu falo aquele paciente que está na UTI, entubado. A grande maioria dos pacientes vão morrer por acometimento cardíaco do infarto. Olha Ou que por trombose.
Entendi. ou por inflamação do coração. Porque a Covid em si, ela só cria toda Sim, essa situação, né? sim. E já que entramos no assunto, né? Vamos falar sobre isso. Essa questão do Covid, as pessoas deixaram de procurar o cardiologista, né? Se por medo, né? A gente estava até conversando sobre isso esses dias. Então, a Covid, eu acho que no começo as pessoas, por aquela história de ficar em casa, né? Não só o cardiologista, mas É, todo tipo de... mas aí com as pesquisas, com entendimento melhor da Covid, observou-se que ela comete o coração, né? Então, assim, que é o que eu falei, quanto mais grave a doença, maior o acometimento cardíaco. Vamos botar aí, mais grave, que é o paciente da UTI, a chance de acometimento é 70%. Quanto mais leve, o acometimento é mais baixo, abaixo de 5%, vamos dizer assim. Então, as pessoas pós-Covid, na teoria, elas teriam que ter uma investigação, ou pelo menos uma consulta básica no cardiologista para avaliar. Tem casos de piora, eu já vi casos de piora de pressão, né? Tantos pacientes que estavam usando pouco remédio, usar mais remédio, ou o contrário, às vezes eu já vi. Essa questão do... Porque como teve esse período de Covid, as pessoas não iam. Como que funcionava essa questão da medicação? Você fazia um acompanhamento distante com esses Não, pacientes? pior que eu vou te falar, Você eu trabalhou atendi normal? todos os dias da Covid. Porque Nunca parei de trabalhar. é porque acaba sendo uma atividade extremamente essencial, né? E É isso, é. tanto Então, tanto para o médico quanto para o paciente, né? vai ter Que o tem... paciente hipertenso, vai ter o paciente com angina que precisa de tratar, vai ter o paciente com arritmia. Então, a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, né? A Covid até tentou Tentou passar ela, passar. mas voltou. Voltou, né? Voltou. E no mundo todo, tem alguns países que é mais. Eu fiquei, Não, é uma média a mais ou média menos global geral, mesmo, global. é. Ela mata mais que o câncer? Mata mais que o câncer. Porque a gente junto com a doença cardiovascular, tem a parte do derrame, né? A gente engloba tudo ali. Que é o AVC e o infarto. E qualquer obstrução que a gente considera doença cardiovascular, por isso. Por isso que fala, né? Vascularização, na verdade, Vascularização. são as veias, É, ela mata, vamos botar aí, quase 2.000 pessoas por dia. 1.500, se você olhar no... Existe o site da SBC, se você olhar lá, tem o o infartômetro que fala, né? infartômetro. Dá mais ou menos de 1.000 a 1.500 por dia de morte. Isso vai dar vezes 300, vai dar quase Muita 300, gente. 400 mil É muita por ano. gente. Por ano. Só no Brasil, tô falando. 500 mil pessoas Por mortas. ano. Doutor, a diferença a gente está falando de uma cidade como São Paulo, né? Eu quero voltar um pouco nessa questão do tempo que o doutor esteve em São Paulo. Para Cuiabá, lá a rotina médica lá é diferente daqui? Ou só muda a cidade? É a mesma coisa? Ou a pegada é diferente? A rotina de atendimento, de acontecimentos, né? Não, é que assim, São Paulo, o volume é maior, né? Volume, né? Mas em termos de infraestrutura, de acesso a técnicas, Você tá mais material. perto, né? Não, não, eu tô falando comparando. Hoje em dia a gente tem tudo aqui, Tem Cuiabá. tudo. Tem tudo aqui. Então, né? Inclusive tem casos de paciente meu que fala assim, às vezes, né? Não é todo, às vezes precisei mesmo. Eu vou lá em São Paulo porque eu atendo lá, mas você tem um profissional tão bom quanto aqui, e tem o mesmo aparelho aqui, às vezes não tem necessidade de ir. E até é uma besteira, Até porque pior, né? Você eu vai vou te falar que é pior, sabe por quê? Porque a pessoa às vezes não acompanha direito, muito distante, né? muito distante. Tipo assim, a pessoa vai a cada 2 anos fazer um check-up, e às vezes eu já vi casos de idoso, por exemplo, o paciente vai no Einstein a cada 2 anos, mas aí nesse intervalo o paciente Quem que tá eu já vi acompanhando? caso de morrer.
Ninguém acompanha. Ninguém acompanha, não E tem parâmetro. é aquela história, né? O profeta em casa, ele sempre é. Mas assim, a gente tem Mas tem mudado isso, eu percebo que tem mudado isso. ainda Hoje, tem alguns que ainda tem essa mística, assim. é... Mas assim, ó, será que é uma mística ou é mais uma questão de status também, né? Pode ser. pode ser. Eu acho que sei É lá, uma mística. mistura dos dois. É, Mas eu vejo que Cuiabá hoje, nessa área médica, a gente tem profissionais aqui que são referência, não só na cardiologia, mas também em várias áreas. É, agora falando sobre a, sobre o projeto Coração em Dia, como que foi a ideia da ONG, né? Como que ela surgiu? Primeiro explica, né? Qual que foi, como que era, qual que era a ideia inicial? Com a pandemia então, o teve que mudar livro. um pouco, né? Não, mas o livro. A ideia do livro, então, eu escrevi o livro para ajudar as pessoas, o público leigo, para ler e ter uma noção do que é cardiologia. Sem muitos É, milindres. porque a pessoa às vezes não sabe, né, o que é cardiologia. Cardiologia é o médico que lida com o coração. Às vezes a pessoa não tem nem. Tá frio. Eu vou dar uma aumentada É. aqui. E aí a pessoa não tem nem noção do que é o coração. E aí outra ideia é que não adiantava eu também escrever uma coisa que às vezes não gerasse muita repercussão, vamos dizer assim. Uma Então, repercussão no sentido de positivo, ajuda, né? de De ajuda, ajuda, de... porque a ideia é pro leigo. Então a ideia também surgiu de doar o valor do livro para comprar. Inicialmente a ideia era doar o valor do livro para comprar desfibrilador, que é o que eu acabei de citar no começo que eu salvei o paciente, aquele que estava lá com arritmia, eu dei um choque nele e salvei ele. Então, assim, as mortes no início do infarto, elas acontecem nas primeiras horas. Vamos dizer, nas primeiras, sei lá, 3 horas, 3 horas. 2 horas, porque a principal arritmia que leva à morte no infarto é a arritmia da fibrilação ventricular. Então, Para de fibrar... da arritmia, o coração ele fica em choque e não consegue bater. Então precisa dar um choque para voltar ao ritmo normal. E aí, assim, o desfibrilador ele salva vidas no sentido de que ele deveria estar em locais com grande circulação de pessoas, né? Não sei se você viu, com certeza, pode abrir quase toda semana, não sei se é que você não repara, mas fulano morreu esse dia morreu na prainha, a pessoa tava de moto, parou, caiu. Esses dias eu vi num supermercado, o cara Aí, teve um viu? infarto Viu? e o cara teve um infarto, morreu, Morreu, viu? colocaram Aí, um viu? negócio e continuaram a fazer compra. Aí, Só, viu? você viu? Então, o supermercado deveria ter um desfibrilador, né? Uma escola deveria ter um Lugares desfibrilador. de shopping center já tem, né? Alguns Mas tem, eu vou né? dizer, nem sei onde você sabe onde você tá, o desfibrilador? Nem sei onde Não, tá. não sei se tem. É. Não sei. Mas lugares de estádios Tá, de futebol. esportivos, Hoje em dia eventos acho que é lei esportivos. até, né? Porque tem a ambulância, né? Geralmente tem É, mas assim, deveria ser uma coisa mais acessível, essa é a palavra. E aí a ideia era doar o desfibrilador para alguma instituição, né? para essas instituições que De- poderiam usar ele com mais frequência. e o desfibrilador ele é uma maquininha que você coloca. E ela vai falando passo a passo. Agora coloque as pás, veja a monitorização, liga no serviço de emergência. O paciente está em arritmia, afaste. É ele que vai falar, a maquininha. Olha só, então qualquer pessoa que tiver um treinamento Pode básico já consegue ajudar. usar o... Aí, com a pandemia, a gente também acabou doando máscara, né? Na época do começo estava bem sem máscara, faltando. A gente doou bastante EPI, que a gente fala, né? Que é aparelhagem para enfermagem, para paciente mesmo, que às vezes não tinha condições. Doou cesta básica também. Tivemos muita demanda, né? De pessoas que tiveram que parar de trabalhar, né? Não tinha como. Sim. E aí a gente ajudou no que pode. E a ideia também é sempre ajudar. Inclusive, Inclusive isso aqui que nós estamos fazendo hoje, né? Ajudar, né, as pessoas. Mas a ideia é... Depois vai ter parte 2 do eu espero que sim. livro. Coração em Dia, o retorno. Não, tem que ser... Vamos ver. Vamos.
Quem sabe já desses podcasts nascem novas ideias, né? Também. E dentro dessa ideia do coração em dia, né? A gente tem os inimigos, né, do coração, né? A gente tem aí... Sim. O que o doutor acha, assim, que é o inimigo número 1 hoje do coração? Inimigo número 1. Então, de prevalência, assim, se a gente puder citar de quantidade de pessoas, seria a hipertensão, né? Agora, qual a causa de Causa. morte mais que pode ser evitável no mundo? Não vamos dizer nem no Brasil. É o cigarro. E esse cigarro eletrônico faz o mesmo mal? Faz o mesmo mal, porque o problema do cigarro eletrônico, ele deriva da bateria, né? Tem aquela... E a quantidade de De nicotina. metal, é de... Tem outras substâncias que não exatamente. são naturais, né? Porque se Exatamente. você olhar Nossa. o alcatrão, Não, né? existe Tem nicotina a também. nicotina que você coloca, né? Um Tem a pouquinho. nicotina, tem a parte de combustão ali, que é metal pesado, é solvente, A tem gente junto. vê coisas horríveis aí na Tem internet aí de pessoas solvente que tiveram junto. problemas pulmonares gravíssimos por causa É. do... Então ele causa. Mas o E cigarro o, normal mesmo é o bicho é. pro coração. E se eu não me engano, eu tava lendo esse dia. Na verdade, no Brasil ele é proibido, né, com cigarro eletrônico. Não pode. E as pessoas estão em todo É. lugar, dentro de Não, então, shopping. mas como É é que que, é compra? que nós... É doutor, proibido. abre o olho aí, né? É. Vamos acabar com esse negócio aí. E aí, o cigarro, ele... Parece que tem um projeto de lei hoje na Câmara para tentar, né? Mas ainda é tudo muito, O muito cigarro, novo. ele aumenta o risco de morte em 3 vezes, né? Existe quase 60 doenças relacionadas ao cigarro, É muita coisa. né? E ele aumenta tá 3 a 10 vezes, e é pior nas mulheres. E ainda tem essa estatística, que é pior nas mulheres. A chance de evoluir com infarto e óbito é maior As nas mulheres mulheres, fumantes. né? Olha E só, naquela história que a gente estava falando de mulher e homem, né? e a mulher, ela tem pior prognóstico. Doutor, a pessoa que para de fumar, ela pode voltar a ter uma vida normal, assim, no sentido de... Ou ela ainda vai sofrer com as sequelas A gente costuma dizer Falando isso porque eu sou ex-fumante. a gente costuma dizer que a pessoa ela é tabagista ou ativa até 1 ano. Se você, depois que ele para, ainda fica com aquela sequela durante 1 Com ano. aquela... Aí após 10 anos que a gente considera Um ex-fumante. um ex-fumante de verdade. Olha só, Um passivo mesmo. Só outra curiosidade também que é que legal isso. Aí, fumantes, ó, vamos... Não, a outra curiosidade também é o companheiro, né? Ou a pessoa que mora na casa do fumante Sofre passiva. exatamente. Então, não, ele aumenta em quase 30% também a chance de ter alguma doença também. Doutor, tem uma história muito engraçada com um amigo meu. A gente era... nossos amigos eram todos fumantes, ele não fumava. E ele foi no dentista, e a dentista falou pra ele parar de fumar. Porque os dentes dele já estavam todos nicotinados. Você vê como que o passivo, ele tem alta relação com aneurisma de aorta, né? Inclusive, se o paciente tem aneurisma de aorta, a primeira Porque ele coisa... acaba pegando aquela fumaça que sai ali do Não, cigarro. e tem a nicotina também, que altera a liberação de óxido nítrico. Tem a parte inflamatória que causa do cigarro, que causa maior aterosclerose, aí maior risco de infarto. O próprio cigarro altera os níveis de pressóricos, né? Aumenta a pressão. A pessoa se sente cansada o tempo todo, então se ela faz um esforço a mais, ela pode ter um mal súbito, né? Sim, ele é mais grave, o paciente tabagista. E a obesidade, doutor? A gente teve eu lembro que não sei se é no final dos anos 90, ou no meio dos anos 90, a gente teve um surto de obesidade nos Estados Unidos. Lembra que saía reportagem em todo lugar, que o americano... Junto com o McDonald's, né? E o McDonald's crescendo e as obesidades crescendo. Mas e similar a isso, o número de
infartos e cardiopatias, né? A obesidade também é um vilão, né? A pessoa que... o que é considerado um obeso para ele poder ter um problema cardíaco, por exemplo? A partir de Então, quantos quilos? Ou o que ela come, é o colesterol? O que vai indicar se essa pessoa ela tem um risco maior de ter um problema cardíaco? a gente tem as medidas, né? Inclusive, existem pesquisas que mostram, por exemplo, a circunferência abdominal. Se o paciente tem um homem, se tem uma circunferência abdominal maior que 102 centímetros, e a mulher com uma a circunferência abdominal maior que 88, esse paciente já é considerado fator de risco aumentado para ter doença cardiovascular, ou seja, um infarto, por exemplo. E aí Só pelo tamanho, não só precisa pelo nem saber, tamanho. nem pegar o exame de sangue. Só pelo tamanho a pessoa já... Sim, Assim, claro que... é um fator de risco. Aí tem outras partes que é o peso vezes, dividido pela Sim, altura, sim. que é o IMC, né? A Índice de massa corporal. bioimpedância que É, fala. o índice de massa corporal, Massa né? corporal. Acima de 30 já é obeso. Aí existe obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Aí quando Né? você vai investigar um obeso desse, você descobre um colesterol altíssimo, você descobre... É, e a obesidade ela tem relação com a síndrome metabólica, que a gente fala, né? Que o obeso, em geral, ele carrega junto a hipertensão e o diabetes. Né? No Brasil, existe um aumento nos últimos anos de quase 50% dos obesos e sobrepesos, né? Parece que se não me engano, até 2030, quase 50% da população vai ter sobrepeso. Né? Umas coisas meio... É um prognóstico aí bem preocupante, né? É, Precisamos cuidar aí do e coração, deixar o coração em dia. É isso aí. Doutor, e agora é uma dúvida, às vezes pode ser leiga minha, mas na hora que você falou da diabetes aí, por que o diabético ele tem uma maior chance, né, de ter as doenças cardíacas? Por quê? Por causa da diabetes? O que ela causa no coração que ela faz com que É, essa pessoa tenha mais risco? o diabético, ele em si, ele é um, vamos dizer assim, para o pessoal se entender bem, o diabético, ele é uma bomba inflamatória. Acho que essa é a palavra que a pessoa tem que memorizar. Porque ele consegue inflamar e alterar os vasos de forma difusa, comete, Rápida. vamos dizer assim, comete tudo. E aí o problema do diabético é que a grande maioria, vamos botar aí 30, porque o hipertenso a gente sabe que 50% não controla direito, mas vamos botar um diabético aí, eu acho que 30 a 50% dos diabéticos Não não se controla. controlam direito. Ou seja, eles, além de diabético, dessa bomba de inflamação, Não se cuidam. não se cuidam, ou seja, eles vão ter proliferação de doença, vão inflamar os vasos, vai ter formação de doença aterosclerótica, que é a formação de gordura no vaso, e aí ele vai obstruir o vaso, vai ter mais derrame, vai ter mais infarto, vai ter mais isquemia dos membros, vai ter mais Os vasos vão... vai ter mais problema no rim, porque vai eliminar a glicose pelo rim, que é o que a gente urina. Sim. Então, vai ter mais problema no olho, que vai afetar os vasos do olho, Eu acho que dos olhos, né? a São gente dois. pode depois no próximo programa falar um pouco mais sobre isso, a gente trazer mais algumas informações, Pode. né? Acho que é um tema bem legal. E até porque essa informação que você trouxe antes, que o prognóstico é que a diabetes aumente, né? Principalmente por causa da alimentação, Ah, por causa sim, da junto com a obesidade. obesidade, que é a que a gente acabou de falar aqui. A obesidade vai aumentar em torno de 50%, com certeza, E o diabetes vai a aumentar diabetes vai junto. aumentar também. Exatamente. Então, Exatamente. se o cara não cortar o açúcar aí, não Ele vai aumentar cuidar, junto, é isso aí. E né? aí vem o sedentarismo junto, né? Que é E é as engraçado, pessoas. cara. Eu percebo que às vezes o diabético ele não gosta de fazer exercício, por exemplo. Eu tenho alguns exemplos que parece que ele não é É, gordo, mas também não é, sabe? Mas pode ser também o que eu conheço, né? Mas é importante que o diabético ele tenha uma rotina de caminhada, de fazer pelo menos o mínimo, né? Acho que todo mundo deveria. a gente sabe que para diminuir doença cardiovascular, prevenção,
O ideal é uma caminhada de 9 a 12 quilômetros por semana. Então já existe uma diminuição e prevenção. 9 a 12 Que por é, semana. Se que você é pelo dividir aí, menos, se você dividir por 7, aí 1 quilômetro e pouco por dia. né? Que é pelo menos, vamos botar aí 30 minutos por dia, talvez. É. Ou pelo menos 3 vezes por semana, né? 3 quilômetros. Uma caminhada Caminhada aí. e até o barzinho voltar. Essa é uma caminhada que já não sei se vai ajudar muito, não, né? Mas Mas a pessoa vai, então, vai andando por mais que até o restaurante. é engraçado como que hoje o mundo ele vive essa bipolarização de tudo, né? Da vida saudável, da vida da vida desregrada, da política, né? De tudo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você vê aí os veganos surgindo, você vê também os carnívoros aumentando, né? Então, assim, o equilíbrio cada vez está mais distante, né? E o coração ele precisa de equilíbrio. Sim. E o controle do peso nessa história que você acabou de dizer, porque existe aquele vegano, né? Que se o cara comer muito doce também vai piorar, né? Não vai adiantar nada. É. Então não adianta também E tem a que ter os pessoa... índices de carboidrato também, também, né? né? De proteína. Os níveis calóricos, se não controlar, vai piorar. Se não fizer tanto exercício, também vai piorar. O exercício, ele previne doença cardiovascular. Eu costumo dizer que o exercício, ele previne, mas não evita. Ou seja, você vai ter o corredor, atleta, que vai ter doença cardiovascular. Por quê? Porque existe a parte genética dele que a gente não consegue alterar. Por isso que ele precisa de acompanhamento. Além das outras doenças que pode ser investigada, né? Uma arritmia, alguma malformação. Isso é importante. A gente teve um caso de um jogador lá na Eurocopa, né? Você lembra que ele... Não, vários, né? Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. É o famoso... Agüero? Não, o outro, da Dinamarca. Também, Cara, teve lá... acabou... Você viu que foi uma intervenção. Ele fez algumas intervenções, agora ele tá voltando a jogar. O Washington, lembra o Washington de São Paulo também? Washington. Botou 2 stents no coração. Verdade. E jogava, né? Jogava. O apelido dele como que era mesmo? Coração Valente? Não, Coração Valente. Era ele, né? Era o Washington. Tinha 2 stents. Tinha 2 stents. Isso aí. Esse é valente, né? E aí, mas tem doença. Você vê que é um atleta que tinha doença. E tratou, mas tratou e o atleta, normal. Mais do que qualquer outro, tem que ter um acompanhamento médico, né? Tem que ter um... E arritmia, ainda mais hoje, que é um alto nível, né? É um alto nível. Sim. Os caras são cobrados ao extremo, né? Sim, e aí... Mas tem coisas que dá pra tratar, não precisa, às vezes... E tem coisas que às vezes tem que afastar, né? No caso, cara, o nome dele tá na ponta da minha língua aqui, Eriksen. Do Eriksen foi esse, né? Ele... afastaram ele, né? Falaram que não ia ter, aí ele conseguiu, agora ele jogou no time que ele começou a carreira. Mas foi feio aquilo, você viu? Ele teve ele teve uma parada no campo, aí os companheiros até taparam, assim, porque ele tava numa situação bem... entendi. Eu vou até colocar na edição, acontece a cena. Muito. Bom, enfim, as doenças cardiovasculares são mais comuns do que a gente pensa, vamos dizer assim. A gente acha que está distante quando você vê seu vizinho, seu parente, teve um... Então é por isso que eu indico, né? Eu indico aí o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, segue as redes sociais, né? Coração em Dia, @Coração em Dia, @Dr. Juliano Chilesarenco. Lá a gente sempre tem conteúdo muito legal, informação, vídeo, de uma forma que não é técnica, então todo mundo entender. A ideia sempre é atingir o público leigo, né? É o público que precisa saber mesmo. Isso, né? é o que o público precisa saber. Até pessoas que são mais intelectualizadas, às vezes também não sabem, né? Sim. Não sabem no sentido de não buscam informações, né? Sim. As pessoas não entendem, às vezes, como é que a pressão altera, né? Como é que tem que medir a pressão. Esse, inclusive, é o último tema hoje nosso aqui do podcast de hoje, que é essa pressão alta, hipertensão, como que deve ser
cuidado, como que deve ser lidado, né? Qual que é a diferença entre a pressão alta e a pressão baixa, né? Qual que é a diferença, doutor? Eu não Então, sei, é tão parecido os sintomas. o paciente hipertenso, a gente costuma dizer que é aquela pressão constantemente alta. Então, a gente orienta as pessoas a medir a pressão. O correto eu sempre digo para os pacientes, na verdade, para qualquer um que esteja ouvindo também, tem que medir a pressão em casa Todo e dia? Ou pelo menos pelo menos algumas vezes para saber o que que é a sua pressão, né? Sua até pressão é 12. para notar, a pessoa É, ver, ver se está tudo tem pessoas que eu vejo, às vezes, a pessoa vai fazer corrida, mas nunca mediu a pressão, umas coisas perigoso. Ele tá assim, lá no meio da corrida, empacota lá. é. Então, assim, as pessoas que têm uma pressão constantemente alta, que é acima de 14/9 em casa, elas devem procurar um cardiologista, um médico, para avaliar se aquilo realmente está alto. Se tiver alto, tem que fazer medicação, né? O grande vilão da hipertensão é o sal, né? O No sal. Brasil, a média de consumo de sal é 6 a 8 gramas, acho que até 9 gramas. Ah, mas um Que o churrasquinho, hein? ideal era 2 gramas, Como né? queria o churrasquinho 2 sem sal. gramas, o certo. Nossa, então a gente, quantas vezes mais de sal que a gente Quase come? 3, 4 vezes 3, mais. 4 vezes mais de sal. É. E aí o Nossa peso comida é também. salgada, né? É. Não, produto Nossa culinária. industrializado, né? Produto industrializado, embutido, tem sal. Aí junto o peso, a obesidade é fator de risco. Quanto mais obeso a paciente ou pessoa maior a chance de hipertensão. Né? E costumo dizer assim também, quanto mais tempo você é obeso, pior para o paciente. E o peso está relacionado diretamente ao nível de pressórico, né? Quanto mais obeso, maior o nível de pressão. E inversamente também, né? Se o paciente emagrece, tem 300 quilos, emagrece para 100, às vezes o cara até para de usar remédio de hipertensão. De tão bom que fica. Olha só. Como o doutor já É, falou, para tudo tem jeito. é. Então tem que E aí, o investigar cigarro tem relação, o consumo de álcool excessivo tem relação com com a a hipertensão. hipertensão. Sedentarismo tem relação com a hipertensão, piora. E a pressão baixa? A pressão baixa já é mais mais fácil de lidar com a pressão baixa? Então, muito comum no consultório, e é mais comum do que eu acredito que é mais comum que a gente pensa, porque a pressão baixa não existe um valor definido, mas assim, é aquela pressão que a pessoa se sente mal, de tontura, Uma mal-estar. moleza. Em geral, vamos botar um valor aí abaixo de 10/6, né? Ou constantemente baixa. Mas aquela pessoa Pode que causar o quê? Pode desmaio, causar, mas desmaio. infarto não chega a causar. Então, depende do caso. Por exemplo, se o paciente ele tem uma queda de pressão brusca e tem um vaso com obstrução, pode haver um desbalanço de fluxo e levar ao infarto também. Ah, entendi. E aí, constantemente, hoje mesmo, atendi pelo menos 2 ou 3 pacientes relatando pressão baixa, com tontura, e que mediram a pressão e estava baixa e que se sente tontura ao levantar, né? E mal-estar trabalhando. E isso é relacionado à pressão baixa. Com relação à pressão baixa, a gente Acaba não tem atrapalhando a muito. rotina da pessoa, atrapalha. Mas Porque com ela. relação à pressão baixa, nós não temos muito o que fazer. Assim, a gente costuma orientar a medida postural no tratamento da pressão baixa. Que Cruzar seria? as pernas, se sentir muita tontura, agachar. Tá? Para fazer o sangue dar uma. Para Isso, fazer o. melhora o retorno venoso. Tá? Usar meia elástica, né? No Cuiabá é muito quente, às vezes é ruim. Fazer musculação para as pernas ajuda. Alguns casos Olha que mais interessante. restritos, a gente usa remédio. Existem casos relacionados de pressão baixa associada com convulsão, que é a epilepsia, né? Foi desencadeada pela baixa pressão, e aí às vezes tem que usar remédio anticonvulsivante. E melhora. Mas é isso aí. Não tem muito que... O principal é a pressão alta mesmo. Acho que é É o que a que é o gente tem mais que ficar grave ligado. mesmo. A gente tem que fazer um. 50% da população quase é hipertensa. E 30%
90% dela não controla direito Não a pressão. controla, tem gente que nem deve saber que tem hipertensão. Não. Nem, que pessoa, ninguém mede a pressão, né? Ninguém mede. Ninguém tá muito preocupado, né? Vamos abrir o olho em relação a isso. E, inclusive, assim, a gente quer trazer alguns temas aqui pro podcast, né? E se você tiver dúvida, também estiver ouvindo a gente, você pode usar nossas redes para mandar sugestões de temas, perguntas para a gente responder. Vamos abrir a caixinha de pergunta lá também, para a gente trazer responder umas aqui. Eu acho que o objetivo nosso, doutor, é esclarecer de forma clara, de forma bem simples, né? Os cuidados que a pessoa deve ter para ter um coração em dia, né? E esse nosso primeiro episódio aqui já deu para ter um panorama de como vai ser. E eu espero que a gente consiga aí passar essa mensagem. Sim. A ideia é ajudar, né? E para ajudar a gente tem que divulgar e orientar as pessoas a fazer o mais certo possível. Tentar salvar alguma vida. Sempre. Uma vida a Sempre mais. é uma vida a mais. Doutor, e qual que hoje... hoje você tem as redes sociais, né? Tem o canal no YouTube, né? A gente tem um canal do YouTube, escreve muito, eu escrevo pelo Isso. menos de cada 15 dias, eu escrevo no Olhar Conceito, que é o do Olhar Direto. Sim. E Tem o vídeo, Coração em Instagram, Dia. Coração em Dia. Facebook, né? Facebook também. Tem os dois sites, que é o www.coraçãoemdia.com.br, tem o www.cardiologistacuiabá.com.br, que tem os blogs lá também. Isso, vamos colocar tudo aqui na tela. Tem os blogs também linkados lá, que pode a pessoa pode É muito acessar. conteúdo, né, doutor, que a gente está produzindo, que a gente está querendo trazer aí para o pessoal. E, assim, entrando nesse novo tempo, né? Sim. Fazendo bastante material, conteúdo de vídeo, podcast, explorando as plataformas, para que justamente a gente salve mais vidas. E eu queria agradecer aí, doutor, por esse tempo. Até o próximo, né? Até o próximo, claro. Já temos na ponta da língua aqui alguns assuntos que eu já vou dar até aqui. Nós vamos falar sobre saúde emocional pode causar doenças cardíacas. Esse daí, hoje em dia, as doenças emocionais, elas estão... Muito frequente. Muito frequente. Então, nós vamos falar sobre isso daí. Muito paciente ansioso que às vezes desencadeia alguma coisa. Exatamente. Então, não adianta só tomar o Rivotril, viu? É perigoso. Isso aí. É perigoso. Então, aí. vamos falar sobre isso. É um tema bem legal. Eu quero... a gente vai falar... Vamos entrar sobre intervenção, falar mais sobre intervenção. Aqui a gente deu bem uma passada por cima, mas eu quero que a gente fale sobre intervenção, que é a especialidade que o doutor hoje atua, e muitos outros. E se o pessoal de casa quiser deixar sugestão, quiser deixar ideia, a gente está sempre aberto e o canal está aberto, né, doutor? Sim, com certeza. Sugestões a gente faz questão, na verdade, que o pessoal coloque para a gente responder, né? Isso aí, muito obrigado a todos aí. Quero agradecer o Fred, que está ali, ó, nosso editor, Altia Podcast. Sensacional aqui a estrutura, a recepção da Gabi, do Fred, agradecer a eles. E vamos nessa aí, gente. Coração em dia e mente sempre ligada. É isso aí. Valeu, doutor. Valeu, um abraço. Show de bola. Quanto tempo deu, Fred?